Por que uns nascem ricos e outros pobres? A ideia da justiça de Deus não é uma ideia filosófica bela. Se formos analisar todos os fenômenos da natureza, se formos analisar as leis da química, da biologia, da termodinâmica, da acústica, se formos analisar que tudo na natureza provém de uma causa e de um efeito, e que há coerência nos fenômenos, na estabilidade do planeta Terra, a todo tipo de intempéries, a catástrofes, a tudo, acontece de tudo, mas estamos ainda aqui. Se formos analisar toda a coerência e a lógica, perceberemos que a justiça de Deus é uma necessidade, um imperativo para a mantença da coerência do universo e certamente do planeta Terra. Portanto, a necessidade de explicar os fenômenos por uma ótica de justiça divina não é uma bela ideia filosófica, é uma comprovação da lei de causa e efeito. Eu perguntaria, se a lei de causa e efeito se opera perfeitamente bem nas questões da matemática, nas questões da ciência, dos fenômenos e etc., por que, além também de se operar dentro das catástrofes sociais, dentro das rebeliões sociais, afinal, grandes opressões geram como consequência, como efeito, grandes revoluções. Se em tudo isso se opera a lei de causa e efeito, por que não se operaria no destino humano? Alguns perguntarão, por que o destino humano é tão importante? Vejamos, toda a natureza, todo o planeta Terra, toda a estrutura das águas, dos alimentos, toda a estrutura da Terra está programada para receber o ser humano. Temos a nossa alimentação à disposição, temos toda a estrutura climática, térmica, todos os aspectos destinados à vida humana. E, naturalmente, a vida humana não é apenas o que está em foco, e sim o principal na vida humana, que é o destino humano. O destino da vida humana é que é o principal. Portanto, chegamos a uma conclusão muito lógica e matemática de que toda a Terra está destinada ao destino humano, e que o destino humano, sendo aquilo que há de mais importante, não está, portanto, desgovernado. Não podemos entender o desgoverno, porque senão teremos que acreditar que um dicionário é resultado de uma explosão numa tipografia, e não é o que ocorre. Portanto, a ordem e a coerência atendem ao imperativo de que nossos destinos estão governados por uma força, por certo, muito além de nossa compreensão. Não temos sentidos, audição, olfato, tato, visão, paladar e o sexto sentido. Não os temos para entender a natureza da criação. Temos sim os efeitos que podemos entender, mas a causa remota, a causa primeira, a causa de todos os fenômenos, a causa das leis da matéria, das leis de atração dos corpos, das leis da física mais elementares, que criaram o próprio átomo. O átomo é um efeito de algo que o criou. O que o criou? Não temos acesso a esta tecnologia, entre aspas. Não temos acesso a esta causa. Portanto, não nos autoriza a dizer que está desgovernado o destino humano. Desta forma, a riqueza e a pobreza têm que atender na Terra a uma lei de justiça, pois sem a justiça e a bondade, o caos, a destruição e o aniquilamento completo da humanidade ocorreriam. Portanto, a beleza, a bondade, a caridade e o bem são imperativos de coerência, não são ideias belas filosóficas. O cristianismo, portanto, em essência, nos traz estes conceitos de forma lógica, e a doutrina espírita os explica, com certeza, de forma coerente, mas atendem a uma coerência de causa e efeito, atendem ao imperativo biológico, matemático, e não apenas a uma bela ideia filosófica. Para entender, portanto, a riqueza e a pobreza pela ótica da doutrina espírita, pela ótica da justiça de Deus, portanto, temos que entender que a reencarnação é a chave que explica, porque se vivemos antes e viveremos depois, estamos passando pelas consequências dos nossos atos. Deus não castiga e nem privilegia. As consequências dos nossos atos não são uma punição. Deus não é pior do que nós. Mas as consequências dos nossos atos são a corrigenda necessária, no caso, por exemplo, da pobreza, para que nós possamos aprender o valor das coisas, o valor das facilidades, do acesso aos estudos, da cultura que desperdiçamos em orgias e uma série de equívocos. Todas estas questões são para a pedagogia do espírito. Se hoje na Terra temos a criminologia, que estuda a relação do criminoso com a pena, para que ele não sofra por uma vingança do Estado, para que ele seja reintegrado em sociedade, recompondo a estrutura da sociedade, se a criminologia, se o direito penal já entendem mais a punição do criminoso como uma regeneração, podemos entender que a doutrina espírita
muito ainda antes do desenvolvimento da criminologia, vai entender a lei de causa e efeito, operando-se na Terra, como uma pedagogia, um ensinamento para a evolução do espírito. Entendamos, tudo que há na Terra é para a evolução do espírito. Não nos acontece o melhor para nós, nos acontece o melhor para a evolução do nosso espírito. Às vezes sofremos dores horríveis, isto é melhor para nós? Não, mas sim para a evolução de nosso espírito. A riqueza, por outro lado, é uma prova muito severa. Alguns dirão, muito bom ter uma prova como essa, mas não nos esqueçamos, a vida é imortal. Não morremos, continuamos, assim como viemos de antes, o que explica nossas aptidões, nossas tendências pessoais, nossa facilidade para certas coisas. Portanto, se a vida é imortal, o espírito é imortal e as encarnações vão se sucedendo, certamente que os equívocos a que somos levados pela riqueza são muito mais graves. Porque na riqueza temos acesso a todos os excessos, a todas as opulências, a todos os desperdícios, a todos os crimes, a machucar nosso semelhante, magoar, utilizar o poder de força de trabalho do nosso semelhante, humilhá-lo ao máximo até a morte. Esta possibilidade que temos na riqueza, não temos na pobreza. A riqueza nos incita a todos os vícios e todos os excessos. E se não temos fortaleza moral, não temos consciência espiritual de causa e efeito para lidar com isso, o que nos ocorre? Consequências dolorosíssimas, doenças físicas absurdas, pobrezas e fracassos homéricos que carregamos em encarnações passadas, encarnações futuras. Portanto, a consequência de uma riqueza mal utilizada é muito grave. A pobreza nos faculta a possibilidade de nos tornarmos humildes, mesmo que muitos pequem nesse quesito e muitos cometam crimes por conta da pobreza, supostamente para suprir as suas necessidades. Porém, riqueza e pobreza são ferramentas para a evolução do espírito, porque sem a ideia da reencarnação, é desafio para qualquer pessoa coerente, não mística, não que se utilize de credos irreais, mas para qualquer pessoa coerente é desafio que ela se utilize da ideia da justiça de Deus sem a reencarnação. Ideias místicas, ideias falaciosas, ideias monotemáticas são muito fáceis de se ter, mas a reencarnação é o que mostra por que nós construímos a nossa evolução e somos os responsáveis. Não joguemos nas costas do Cristo ou de Deus a nossa responsabilidade pelos nossos atos e a necessidade de nossa evolução espiritual, utilizando-nos, portanto, da ferramenta da riqueza e da pobreza para a evolução de nossos espíritos e para um futuro mais glorioso para todos nós. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.